Olha, abrimos a edição de hoje com um verdadeiro serviço às mães, já que encarar a maternidade, eu digo, não é nada fácil. E decifrar sinais dos bebês, menos ainda. Mesmo para super mulheres poderosas. Porque, meu Deus, por que será que o bebê chora tanto? Bom, os motivos podem ser variados e distintos. E quem clareia a você, mamãe, o caminho escuro do choro, o choro do seu bebê, naturalmente, é a enfermeira obstetra Cíntia Kalsinski. Obrigado por ter vindo, Cíntia. Como é que você está, meu amor? Obrigado, viu? Com esse sobrenome eslavo. Polonês. Polonês, mais eslavo possível. Obrigado por ter vindo, Cíntia. Tudo bem, Obrigada a você, tudo ótimo. Ótimo, que bom. Bom, essa história eu acho que é um desafio, né? Para nós, pais, mães e tal, descobrir o que os bebês querem, né? Através dos choros, né? Principalmente de 0 a 3 meses, aí não dá para entender mesmo. Parece que é uma coisa só. Mas há realmente esses choros específicos, ou seja, sinais específicos que a gente pode aprender a ouvir e traduzir? Sim, sim existem. E assim, por que é mais difícil de 0 a 3 meses? Porque a gente está aprendendo a conhecer aquele bebê, né? Ah, entendi. A mãe é nova, mesmo que já tenha outros filhos, ela é nova para aquele bebê. Então a relação começa ali. E os primeiros meses é um conhecimento mútuo, né? Então existem alguns sinais que a gente fala de pré-choro. Por exemplo, quando o bebê coça os olhinhos ou boceja. E logo vem um choro, a gente imagina, bom, o bebê está com sono. Isso. Né? Quando o bebê começa com as mãozinhas ou algo que está perto, fazer um reflexo de sucção e depois chora. O que a gente imagina? Que o bebê está com fome? Isso mesmo. Quando o bebê agita muito as perninhas, então começa a se mexer freneticamente e chora, a gente imagina que é cólica ou gases. Então existem sinais e a gente consegue associar diferentes formatos da boca e sons associados a certas ocasiões relacionadas ao choro do bebê. Mas sente isso não varia de bebê para bebê, não? É sempre a mesma coisa? Um pouco sim, em intensidade, em quantidade de choro, né? Mas existe uma peculiaridade que praticamente todos os bebês fazem. Então dá para a gente treinar. Eu anotei aqui o nome de uma australiana chamada Priscilla Dunson, que desenvolveu um método para identificar os tipos de choros, né, dos recém-nascidos. A gente vai ouvir, lógico, um por um, né? E explica para a gente, por exemplo, o choro da fome. Vamos ouvir. É isso mesmo? É isso mesmo. O choro da fome é um choro de né. Por que né? Porque o reflexo, né, quando o reflexo de sucção, o bebê coloca a língua no palato mole, no céu da boca. E assim, com fome, ele pressiona o mamilo da mãe para mamar. Então, ele faz esse movimento, né, né. Então, é um choro de fome. Que legal! Olha, eu não sei, a minha mãe me dizia que eu mamava com muita voracidade, que eu machucava o peito dela. Será que existe um jeito de não machucar o peito da mãe? Existe. Essa é a minha especialidade. É? Adoro trabalhar com a amamentação. Então, assim, o principal não tem muito a ver com a fome, né? O bebê faminto, ele machuca mais o seio da mãe, que o bebê que vai para o seio com menos fome, não. Mas, na verdade, o que importa é a pega correta. A gente chama de pega o formato o jeito que o bebê põe a boquinha, então os lábios e a língua na areola e no mamilo da mãe. Então existe uma forma correta de aprender essa estrutura, areola e mamilo. E o posicionamento do bebê no colo também depende bastante. É uma coisa legal da gente mostrar. Às vezes, a mãe tem um seio muito grande, de repente, e aí o mamilo fica muito para baixo, assim, e às vezes, então, o mamilo fica tenso para baixo, ou a mãe coloca o bebê muito para cima e o mamilo fica tensionado. O que eu mais observo é o seio da mãe aqui, a boquinha aqui do bebê. Então, essa dificuldade
você acaba tracionando o mamilo para o bebê mamar. Então, não só o jeitinho que ele pega o seio, mas o posicionamento dele adequado, na altura do seio, isso aqui é muito importante. Uma coisa é posicionamento do bebê, que é isso que a gente está falando, outra coisa é a pega do bebê no seio. Então, tem várias coisinhas ali. Quer dizer, ele não tem que aprender a mamar, a mãe é que tem que aprender a dar de mamar? Eu acho que é um caminho que de vai e volta. Então, os dois têm uma participação ativa, assim, tanto a mãe quanto o bebê. Cabe à mãe posicionar adequadamente, pegar o bebê, oferecer toda a estrutura, mas o movimento de língua do bebê, por exemplo, a maneira com que ele suga é uma coisa dele que a gente não consegue interferir. Bom, eu sei que tem um chorinho também aqui do sono. Vamos soltar? Vamos ver. E esse aí? Esse choro, lembra que o antigo era né. Esse é um Por quê? Ele faz o movimento do bocejo durante o choro. Então, é característico perceber a boca ovalada do bebê aqui. É muito nítido, muito nítido. A gente fica no assunto de né, mas é treino, é treino. Tem também o choro da cólica, né? Tem. Roda aí o choro da cólica, esse deve ser brabo. Você percebe que o choro da cólica, ele é mais irritadiço, mais agudo, tem um certo desesperinho do bebê e ele faz um... Então é um chorinho mais estendido, né? O ditongo que ele faz, Então é bem característico também. Bom, inclusive, eu sei que você também tem um método para fazer o bebê parar de chorar. Nunca ouvi falar nisso. Mas tem? Existem algumas coisas que ajudam a acalmar o bebê. A gente tem que pensar tudo que dá conforto e segurança para o bebê, né? O bebê até pouco tempo estava onde? Dentro do útero da sua mãe. Então, tudo que a gente pensar que remete ao útero, que tem alguma relação com o útero, é legal para o bebê. Já percebeu, Rony, que as pessoas quando vão acalmar um bebê, dão um tapinha assim no bumbum? Sim. Sabe por quê? Não. A maioria dos bebês estão posicionados assim, né? Isso, né? Antes de nascer. E o coração da mãe bate aqui, ó. Ai, que interessante. Não é? A gente pensa, por que a gente dá tapinha no bumbum do neném? Né? Mas existe essa relação. Então, o coração fica pulsando aqui, ó. Então, por isso, tapinha no bumbum acalma o neném. Ai, que interessante. O antigo charutinho. Lembra de? Sei. Né? Deixa o bebê bem apertadinho. Por que ele gosta? Porque no útero ele estava apertado e quentinho. Então, quando a gente envolve o bebê... Usa, viu? Não se usa mais da maneira que usava, você tem razão. Hospital, né? Traziam um bebê pra gente já encharutado, né? Não faz isso, eles não fazem mais no hospital, mas em casa muitas mães fazem como uma técnica de acalmar. Porque a hora que o bebê se sente, né, com uma protegido, não consegue se mexer direito. Já viu que o bebê chora muito e se assusta quando ele faz assim? Ele abre os bracinhos assim para chorar. Então, esse movimento, quando ele fica mais apertadinho, ele fica mais calmo. Tudo que remete ao útero. Sling, já ouviu falar de sling? Não. É um tecido que você prende o bebê bem junto ao corpo. Então, o bebê fica... Existem várias amarrações, mas é um tecido que prende o bebê nessa posição. Não nessa posição, mas nesse lugar. Existem algumas posições que a gente pode prender. Mas isso favorece o contato pele a pele da mãe com o bebê. E o bebê está ouvindo. Sabe aquela sensação, principalmente da pessoa que a gente ama, né? Vai dormir e coloca assim o ouvido, apoia assim no peito da pessoa. Não dá uma tranquilidade? Um som gostoso, de um coração batendo, uma respiração lá no fundo? Isso a gente também lembra do útero da nossa mãe. Bom, mas eu não tenho útero nem nada e meus filhos tinham essa história. Eu tinha que ficar sem camisa, eles também, deitados na minha barriga, era um sossego.
Contato pele a pele, pele a pele. E ouvindo o seu corpo por dentro, que é o que o bebê ouviu durante 9 meses. Não durante todos os 9 meses, mas a partir do dia que ele começa a ouvir, Sim. ele está ouvindo esse barulho, por isso ele acalma tanto. Se ele não estiver confortável, ele também acha ruim, né? Sim. A gente tem aqui um som de desconforto. Roda. Esse é uma outra técnica que a gente usa para acalmar o bebê. Essa é a minha filha, Carolina. Eu tô falando com ela, ela estava chorando, coloquei ela no balde. Imagina, se a gente pensar em útero, água quente, Tá. um balde apertadinho, o bebê relaxa. Olha, você percebe que ela dormiu no meio do banho. Ela está dormindo, literalmente dormindo. Então, isso acalma muito o bebê. Isso a gente pode fazer num momento de cólica brava mesmo. O bebê com dor, chorando, você pode colocar o bebê nessa água quentinha. A gente sabe que a temperatura também relaxa, né, a musculatura do bebê. Então, olha lá, ó. Dormiu completamente. Sensacional. É. Bom, agora eu queria ouvir o choro do desconforto, porque aí tá confortável. Tá bom, ótimo, né? O desconforto que eu queria ver. Vamos lá. Roda, criançada. Olha só, não é nítido, é pausado, é diferente dos outros. Então o bebê está incomodado. Fralda suja, calor, frio, pode ser um monte de coisa. Posição, às vezes, né, o bebê é pequenininho, está no carrinho, está com o pescocinho meio torto, então é só você arrumar, o bebê para. Então ele tem essa característica de ser pausado em tom de reclamação. Eu vou tentar gravar isso e dar para as mães, né, de primeira viagem, porque esse som é legal de entender. Mas também tem, claro, que a criancinha, o bebezinho, principalmente quando mama ar junto, né? Então, eu sei que eu tinha um filho que nasceu sem boca. E ele não é lábio leporino, palato aberto, não. Uma má formação. Fez a boca nova, tá lindo, você nunca vai dizer nada. Só que o bicho não mamava leite, ele mamava ar. Gases o tempo inteiro, o cara gritava. Talvez esse eu reconheça. Eu acho de que gases, sim. eu acho que sim. Roda, criançada. Era isso mesmo, só que muito mais alto. Num período mais estendido, numa intensidade maior, né? Isso. Mas você percebe que esse chorinho, ele tem a característica, parece que o bebê está tentando colocar algo para fora. Então, ele está tentando expelir esses gases. Tá. Então, assim, a gente fala, o bebê, ele engole muito ar quando ele chora antes da mamada. Então, uma dica que geralmente a gente dá para as mães, não precisa esperar o bebê chorar. Elas até me perguntam, mas não precisa esperar chorar? Eu digo, você espera uma criança de 3 anos começar a chorar para dizer para ele é hora de comer, você está com fome? Não, claro que não. Por que a gente fica assim, esperando o bebê? Tá bom, começou a chorar, a gente dá? Não. Né? Vai calculando mais ou menos, vai aprendendo a conhecer esse bebê e saber que, poxa, daqui a pouco ele quer mamar. Começou as primeiras reclamações, já pega o bebê, não espera chorar, põe no peito, isso diminui muito, né, os gases. Quanto tempo você acha que é o ideal? Olha, hoje a gente fala de livre demanda. Cada bebê tem seu ritmo. Tem bebês que mamam a cada 1h30, 2 horas. Mas o mais comum é entre 2 horas, 3 horas, é o mais comum. Mas tem bebês que fazem 4. Então, a gente sempre fala, respeite e conheça o limite do seu bebê, né? O limite não, na verdade, o padrão do seu bebê, de quanto em quanto tempo ele gosta de mamar. Aí ele vai ter que chorar para aprender. Não precisa chegar a chorar, mas sinais. Então, de repente, sucção, pegar a mãozinha, sugar um pouquinho a mão. Então, você sabe que já faz um tempo, o bebê recém-nascido, 0 a 3 meses, dorme muito, né? Então, quando acorda, a gente já sabe que acordou para mamar, e depois do mamar vem a fralda, depois da fralda um passeiozinho, uma musiquinha e dorme de novo. Então, acaba ficando esse círculo. Você falou desses reflexos todos. Existem outros reflexos naturais, assim, para a gente
entender o que eles querem, porque eles emitem um monte de sinais. Você falou agora de sucção, né? Existe o sugar, o coçar os olhinhos ou bocejar para sono. Quando o bebê mexe muito as perninhas, a gente relaciona a gases ou cólica. Que mais que a gente pode falar? A gente fala muito assim, no hospital, geralmente as mães fazem uma coisa que a mãe fica no quarto e alguns bebês em alguns hospitais acabam ficando longe da mãe, né? E quando a mãe vai para casa com esse bebê, eles estão começando a se conhecer naquele momento, né? Em casa, e o bebê é muito barulhento. Então, assim, dormir do lado de um bebê, o bebê geme, né? E você vai olhar, ele está dormindo. Então, assim, o bebê tem vários sinais, desde choro até pequenos barulhinhos. O bebê é um bichinho barulhento. E a gente se assusta com tudo, assim, tipo dizendo, nossa, que coisa tudo triste. muito novo, né? Pois é. Até o meu, que foi o mais novo, que foi operado com 5 meses, fez uma boca nova. O cara chorava muito, meu Deus do céu. Amor meu, só me resta agradecer a você, aprendi um monte de coisa, né? Agora está todo mundo grande, casado e tudo, e agora cheguei tarde, né? Cíntia Kauczynski, quer dizer, isso é eslavo até o fim do mundo. Total. Polônia, a minha família vem de um país que hoje a Polônia tomou. A minha família era prussiana. Olha só. Prussiana, tem um lado que é da Prússia, quer dizer, é o norte da Alemanha, né? E era Alemanha antes. Agora é Polônia. Olha só. Obrigado, meu amor. Obrigada Muito a você, obrigado. foi um Beijo prazer. grande.